Oi, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Daniela, eu sou professora do curso de licenciatura à distância em filosofia e então vou trabalhar essa disciplina de estágio 1 com vocês. Então sejam bem-vindos à disciplina, já desejo desde já um bom semestre para nós, né? De aproveitamentos, de estudo, de aprendizagem e principalmente que a gente consiga ter realmente uma boa apropriação do entorno escolar, uma boa apropriação do funcionamento da escola e de tudo aquilo que nós precisamos, então, para qualificar os nossos aprendizados, para nos tornarmos, então, né, bons professores de filosofia. Bem, então, vocês já deviam estar esperando por esse momento, o momento de iniciar os estágios. Quem está fazendo uma licenciatura pela primeira vez, geralmente é um momento de bastante, né, é bastante importante, é bastante significativo, assim, é um momento esperado, né, porque é o momento em que realmente a gente vai até a escola e passa, então, a pensar mais sobre a atividade, então, que a gente vai exercer profissional. Então, realmente é um momento bastante significativo, muito importante, né? E esse primeiro estágio, que é, eu diria assim, que é o estágio em que nós construímos as bases todas, né? Para os nossos planos de aula, né? Para as atividades que a gente vai desenvolver depois nos estágios seguintes, né? Que são 4 estágios. Então, o estágio 1, ele é muito importante porque ele estabelece, né, essas bases, estabelece tudo aquilo que a gente precisa saber antes de entrar em sala de aula, propriamente dito, né? Porque vocês já devem saber, até, né, neste momento, a partir das outras disciplinas que tiveram, que ser professor não é apenas planejar uma aula, né, desenvolver um determinado conteúdo na sala de aula. Tem muitas outras coisas que fazem parte, né, desse contexto, dessa atividade profissional que é a docência. Bem, então, para falar sobre o estágio 1, para trazer essa introdução, né, à disciplina de estágio 1, para a nossa primeira aula, eu pensei, então, em retomar, né, o PPP do curso de licenciatura em filosofia, tá, em EAD. Por que eu pensei em retomar? O PPP é um documento que todas as escolas possuem, né, que é o projeto político pedagógico, e que agora vocês vão ter que estudá-los, vão ter que ler o PPP das escolas que vocês vão estabelecer parcerias, tá? E existe o PPP do nosso curso, onde diz, então, todos os objetivos, as competências e habilidades, as disciplinas, os créditos, as regras do curso, né? Então, na universidade nós temos, né? Na escola também nós temos. Esse é um documento extremamente importante que todo professor tem que ter conhecimento, né? Ou seja, professor, atividade, né, docente, ele também parte, né, tendo esse documento como base. Então, para falar sobre o estágio, eu resolvi retomar, então, o PPP do nosso curso, né, e trouxe alguns pontos importantes. Esse documento, ele está disponível agora no módulo 1, e ele é de leitura obrigatória para todos. Por quê? Porque nós precisamos realmente nos apropriar do que se espera, do que o nosso curso espera, né, para a atividade docente, o que se espera para o professor, quais são as competências que o professor tem que desenvolver, as habilidades, enfim. Bem, qual é o objetivo, então, do curso de filosofia, né? Ou seja, é formar professores capacitados, né, de filosofia, capacitados para enfrentar com sucesso os desafios de sua futura vida profissional. Bem, e enfrentar com sucesso, como eu venho dizendo, né, não é apenas planejar aulas dentro das 4 paredes da sala de aula, porque existe todo um entorno e todo um contexto que vai fazer diferença também neste momento da sala de aula. E destaco, então, algumas habilidades e algumas competências que o licenciando de filosofia precisa desenvolver, né? Se já não tem, ele precisa melhorar nesses aspectos, precisa prestar muita atenção nesses aspectos, que é o quê? Primeiro,
Competência para transposição didática dos conteúdos curriculares, que são mais importantes, significativos da filosofia, né? Essa transposição didática, ou seja, como transformar aquele conteúdo, né, que é mais teórico, né, em algo, em um conteúdo que vai ser trabalhado com os alunos. Como fazer essa transposição didática. Bem como o desenvolvimento com o planejamento, com o planejamento, organização e gestão escolar, né, e gestão do ensino. Então, esses conhecimentos fazem parte, então, dos conhecimentos que o licenciado em filosofia precisa. Outra coisa, capacidade de integrar a reflexão e a praxis filosófica com o fomento da cidadania, da ética e dos direitos humanos, né? Bem, entendo que essa capacidade ela é bem clara, assim, né? Não exige assim grande explicação, porque integrar, né? Ou seja, trazer a reflexão e a praxis filosófica é toda a base da própria filosofia no ensino médio, certo? Outro, o reconhecimento da importância das questões acerca do sentido da existência humana e o enraizamento da filosofia no meio social, histórico e cultural. E a capacitação para leitura, compreensão, interpretação de textos filosóficos, bem como a transposição metodológica e conceitual para os alunos do ensino médio. Certo? Então, nós precisamos pensar metodologias e pensar os conceitos, né, e como trabalhar tudo isso com os alunos do ensino médio. E, por último, colaborar para a organização permanente do projeto pedagógico da escola onde se está atuando. Né? Ou seja, também é compromisso do professor, né, colaborar, porque o PPP, o Projeto Político Pedagógico, ele não é um documento que deveria ser organizado apenas pela direção e equipe diretiva e a coordenadora pedagógica, não. O PPP, esse Projeto Político Pedagógico, ele é um documento que ele tem que sofrer atualizações de tempos em tempos e ele tem que partir da comunidade, né? A comunidade escolar também compreendida como alunos, pais, né, e professores e funcionários, enfim. Então, o professor ele também tem um compromisso com esse documento, que é o documento que rege, assim, que pauta, né, a escola. E, bom, estou falando dessas habilidades e competências que o licenciado de filosofia tem que ter, né, para a gente pensar que o quanto essas habilidades e competências, elas são importantes neste momento agora do estágio, onde se inicia os estágios, porque muitos desses conhecimentos, os quais eu falei agora, vocês vão realmente se deparar e vão se apropriar melhor a partir de agora, né? Vão ter uma vivência mais qualificada e vocês vão precisar ter também um olhar, né, de ver, né, essas situações e compreender, e precisamos discutir algumas, né, mas principalmente compreender sem preconceitos, né, compreender sem julgamentos apressados, enfim. Uma outra preocupação do curso é com a interdisciplinaridade e com a contextualização, né, que são necessárias à formação crítica e reflexiva dos estudantes, né. Então, é importante salientar isso, porque nesse momento do estágio, a gente também passa a entender como funcionam as relações escolares. Por quê? No momento em que a gente precisa desenvolver um projeto interdisciplinar, né, e precisa também trazer para a sala de aula um entorno, né, para que aquele conhecimento ele seja realmente faça sentido, a gente precisa ter esse conhecimento da escola, dos alunos, de quem é o público que se está trabalhando, né, ou que se vai trabalhar, as preferências, os assuntos que motivam, né, que despertam curiosidade. E para desenvolver a interdisciplinaridade tem que conhecer os colegas, como é o funcionamento da escola, né, de como as coisas se consolidam ali naquele ambiente, porque se a gente quer desenvolver um trabalho, a gente precisa, então, entender como as relações humanas, principalmente, se dão e de que forma, então, eu posso usar aquilo a meu favor para desenvolver, então, os projetos bons que eu tenho em mente, né.
Uma outra característica também do licenciado em filosofia é a capacidade de pesquisar, né? Ou seja, essa capacidade de ser não apenas um professor, mas ser também um professor pesquisador. Agora vocês começarão a fazer estágios, vocês também serão pesquisadores neste momento de estágio. E a pesquisa, ela exige muito mais um olhar que curioso, né? Mas também um olhar que não seja preconceituoso ou discriminatório, com julgamentos apressados. Ou seja, que a gente se aproprie das situações, entendam as situações e vamos discutindo, né, todas elas conforme forem aparecendo. Né? Porque é muito importante que a gente tenha claro que teoria e prática, elas não ficam dissociadas. E esse é o momento em que a gente pode, então, ter essa oportunidade de fazer essa articulação e perceber o quanto a teoria e a prática, sim, elas estão juntos. Porque é muito comum a gente ver as pessoas falar, na teoria é bonito, mas na prática isso não dá certo, não acontece. Mas por que essa fala existe? Né? Então, são coisas que eu acho que são importantes também da gente analisar, perceber, enfim. O estágio aqui para a nossa universidade, né, ele tem uma característica bastante importante, que é um ato educativo supervisionado, né, que visa formar competências próprias da atividade profissional e também a contextualização curricular, almejando a formação do educando para a vida cidadã e para o trabalho. Então, o que o estágio espera de vocês, né, é que vocês, então, consigam qualificar principalmente a atividade profissional, fazendo essa relação teoria e prática. Bem, é um componente curricular obrigatório, ou seja, para vencer, para terminar o curso de licenciatura, os estágios são obrigatórios, né, e vocês devem saber, mas não custa lembrar que ele não constitui nenhum vínculo empregatício com a instituição que vocês estão firmando parceria. Bem, como eu disse para vocês, são 4 disciplinas, estágio 1, 2, 3 e 4, né? E elas vão desde o conhecimento da realidade escolar até a prática docente, né? E o último estágio de vocês, que é uma síntese, então, de todo o processo educativo realizado, então, nos estágios. Bem, o estágio, ele vai ser, eles são realizados no 5º, 6º, 7º, 8º semestre, né? E a principal, esse estágio supervisionado, ele tem alguns objetivos que eu gostaria de ler para vocês, que é promover a integração entre os membros do curso de licenciatura, né, e a comunidade, relacionar os conteúdos da filosofia às demais situações de aprendizagem, né, principalmente o contexto da vida sócio-histórico-social, porque realmente sem contextualizar, sem trabalhar todos os porquês ou os sentidos daquilo que nós estamos trabalhando, a filosofia ela se torna abstrata demais, né? E a gente vai conseguir atingir o aluno, conseguir trabalhar com ele no momento que a gente também tem esse conhecimento sócio-histórico daquela comunidade, né? Ou que tem o conhecimento daqueles alunos. Quando a gente cai de paraquedas, assim, numa escola e não conhece ninguém, não conhece os alunos, a gente tem uma dificuldade maior, assim, de se entrosar, porque não sabe quem são aqueles sujeitos, né? E é isso que a gente quer evitar, né? Evitar mesmo. Porque realmente, quem já é professor pode dizer, né? Pode me ajudar nesse sentido, porque não tem como a gente conseguir criar um momento de afeto, ou criar um momento de integração, um momento onde as pessoas se abrem para aquilo que a gente está trazendo, se a gente também não tem, né, inversamente com eles, conhecendo-os, certo? Bom, também estimular as trocas de experiências entre orientadores, supervisores, gestores e os próprios estagiários. Também se torna uma atividade bastante importante, né? E é um objetivo, né? Justamente porque
eu não sei quais são as lembranças de vocês escolares, mas todos nós temos lembranças, às vezes alguns de uma forma mais romantizada, outros de uma forma mais saudosista, outros com muitas críticas, né? Enfim. Mas a gente tem lembranças, mas a maior parte das lembranças que nós temos da escola, para aquelas pessoas que não são professores, né? As pessoas que passaram pela escolarização, apenas é uma visão diferente dessa que agora vocês vão adquirir no momento que for. Porque muitas coisas acontecem e o aluno não sabe por que aconteceu. E muitas vezes essas coisas também não são esclarecidas, os motivos, né? E fica parecendo, às vezes, que é má gestão ou falta de vontade, enfim. Depois, quando a gente tem um olhar do funcionamento escolar que é complexo, né, bastante complexo, a gente passa a ter um outro olhar até para entender determinadas coisas que a gente critica. Né? Não que a gente deva aceitar e achar que está tudo bom, tudo lindo e é assim que tem que ser. Não, mas a compreensão ela serve justamente para isso, para que a gente possa modificar, né, inserir novas ações, inserir novas formas de fazer, enfim. Bem, e também, né, outro objetivo, né, é refletir a própria prática docente, né, procurando se superar justamente isso que eu vinha falando agora, que são as dificuldades que a gente encontra, né, na atividade docente. Bem, esse estágio, então, que é o estágio 1, o que se espera dele? Né? Qual é o principal objetivo dessa disciplina que iniciamos agora? Instituir, então, uma relação de parceria entre a instituição de ensino e a instituição concedente, ou seja, vocês vão precisar firmar uma parceria, né, com uma escola. E alicerçar uma sólida fundamentação filosófica como base para uma futura prática pedagógica, definir ou conhecer a escola, o campo de estágio de cada estudante, construir um instrumento avaliativo com o intuito de conhecer o contexto social onde está inserida a escola, ou seja, o entorno escolar, as características dos alunos e da escola. Assim como conhecer a administração pedagógica da escola, que, né, não são apenas pessoas, mas são também o plano de ensino, que é o PPP, né, o plano político-pedagógico, o regimento escolar, os conselhos de classe, é importantíssimo que vocês tenham, se vocês conseguirem ter acesso a esses momentos, né, como funciona, presenciar, entre outras atividades didático-pedagógicas que acontecem no recinto institucional. Nele, a avaliação discente consiste na fundamentação teórica da futura prática docente a ser exercida nos estágios de formação do curso de licenciatura em filosofia da UFPEL, além do relatório parcial deste nível de estágio. Então, já que eu mencionei o relatório, então, para vocês irem já pensando, né, entendendo desde agora, a avaliação da nossa disciplina é uma só, que é o relatório de estágio que vocês vão fazer. Ele é um relatório, a gente diz que ele é parcial, porque depois, no final, vocês terão outros relatórios a fazer, né? Mas é a avaliação dessa nossa disciplina de estágio 1. Nós teremos 2 momentos, assim, uma pré-entrega, para que vocês possam ir tirando dúvidas, vocês façam um relatório da melhor forma que puderem, e aí a gente vai olhar e depois vai dar um retorno para vocês reelaborarem, qualificarem, enfim, e depois a postagem final dele, tá? Então, para encerrar, quero só dizer algumas coisas que eu acho que são bastante importantes, assim, para este primeiro contato, para este primeiro momento, né? Que, bom, em primeiro lugar, que vocês leiam os textos com atenção e os documentos que estão disponíveis nos módulos, principalmente agora nesse nosso módulo, prestem bastante atenção nos documentos e nas orientações que estão dispostas ali, né, nos módulos, é importante, né? E vocês terão dúvidas. E tendo dúvidas, falem com o tutor presencial, falem com o tutor à distância, conversem comigo, certo? Não fiquem guardando as dúvidas e nem deixando para tirar as dúvidas lá adiante quando vocês têm que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Não deixem acumular, né? Principalmente porque o estágio, ele é também vocês têm que acertar com a escola.
Vocês têm que acertar os dias na escola, o que, que é melhor, o que, que não é melhor, o que dá, o que não dá. Então, assim, quando a gente deixa para a última hora, daqui a pouco a gente se atropela e as coisas ficam atropeladas. E a gente não pode também causar má impressão pelos lugares onde a gente passa, certo? Então, entrar em contato, não deixar as coisas para a última hora, prestar atenção nas orientações que a gente vai deixando para vocês, ou por mensagem, ou nos avisos, ou nas tarefas, né, nas orientações. Né? Quem é a equipe da disciplina? Né? Sou eu, a professora Daniela, e a tutora que se chama Patrícia. Tá? Bem, e já falei para vocês, então, que a nossa principal atividade avaliativa é o relatório, né, que vai ser, então, vai ter uma pré-entrega e depois a entrega final. Bem, gente, então, era isso que eu queria trazer para vocês nessa nosso primeiro contato, a nossa primeira videoaula. Então, reafirmar, né, novamente, então, o meu desejo de que seja um semestre bastante proveitoso e que a gente possa realmente aprender muito, então, com esse primeiro contato na escola. Até mais!